Fala galerinha do DevDojo, bem-vindo novamente ao curso Maratona Java e como sempre aquele agradecimento e um abraço muito especial para toda essa galera que é membro do nosso canal, porque nessa aula nós vamos começar a falar sobre serialização. Bom, basicamente serialização é você pegar um objeto que você tem em memória e persistir ele. Aonde você vai persistir depende de onde você coloca o seu destino, né? No nosso caso aqui nós vamos trabalhar persistindo em um arquivo. Então basicamente nós vamos pegar um objeto em memória e salvar esse objeto em memória em um arquivo e depois ler ele novamente. Qual é o caso de uso? Muitos frameworks utilizam esse conceito por debaixo dos panos. É bom você entender mais ou menos como funciona e também te dar mais uma ferramenta aí para caso você tenha algum problema onde você queira salvar um estado de um objeto e recuperar depois. É assim que você deve trabalhar. Bom, então vamos lá. Criar um novo pacote. Botão direito, package, x, serialização. E vamos criar aqui ponto teste. Vamos criar aqui uma classe, Java Class, serialização teste 01. Bom, antes de criarmos a serialização, nós precisamos de um objeto. Então, vamos seguir o mesmo padrão que nós fizemos provavelmente aqui e vamos criar, uma classe de domínio. Então, botão direito, new, package, tira teste, põe domínio. E vamos criar dentro de domínio uma classe chamada aluno. Bom, dentro de aluno nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ter um ID. O ID tanto faz, você pode colocar como inteiro, você pode colocar como string, UID. Vou colocar aí como long ID. Private string nome. E vamos criar aqui também algo que nós chamamos password. Vamos criar out insert. Vamos criar um construtor. O construtor vai ter todos esses atributos. Out insert. Vamos criar um getter. Na verdade, vamos criar um getter e um setter e também o toString. Então, getter and setter. E aqui em cima o toString. Bom, agora que nós temos todos esses valores, nós vamos voltar lá para o nosso teste. E nós vamos criar o nosso aluno. Para criar o nosso aluno, você provavelmente já deve estar familiarizado. Você pode pegar aqui o aluno. Toma cuidado com o pacote, tá? Aluno do pacote X, serialização. Aluno, recebe new aluno. E você vai passar os valores. Fazer um merchan aqui. Bom, agora que nós temos o nosso objeto, digamos que você queira salvar esse objeto, né, o estado desse objeto em um arquivo e depois você ler. Então, para isso nós vamos primeiramente criar o método que salva. Então, private static void, vamos chamar de serializar. Bom, então, para serializar, você precisa trabalhar com uma das classes do pacote I/O, pacote new I/O. Quando você está serializando, você está transformando um objeto em um array de bytes. Então, você está trabalhando em baixo nível. Geralmente, quando você trabalha em baixo nível, você está trabalhando com uma das classes string. Então, não sei se eu tenho uma... Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar para vocês. Por exemplo... Eu queria mostrar para vocês uma imagenzinha onde você tem mais ou menos todas as classes. Pronto, essa daqui. Então, como você pode ver aqui, você tem várias classes que trabalham diretamente com o baixo nível. Você trabalhando diretamente com um array de bytes, por exemplo. Então, você tem
input string, que é quando você está lendo, e output string é quando você está querendo escrever, então quando você está dando um output, está saindo. Então você tem file, output string, trabalhar com file, byte array output string, trabalhar com byte, filter output string, não sei, e object output string é o que nós vamos utilizar. Então você tem tanto para você escrever como para você ler. Então as classes são bem específicas, ou seja, você provavelmente vai ter que linkar essas classes quando você está trabalhando com, por exemplo, digamos que você quer trabalhar com Object Output String, mas você quer mandar para um arquivo. Então aí você vai ter que trabalhar com Object e File Output String. Então vamos ver como é que isso funciona. A primeira coisa que nós vamos precisar é um Object Output String. Então, como Output String é algo que muito provavelmente vai pedir recursos do sistema operacional, eu vou já criar aqui dentro. Object Output String, recebe new Object Output String. E aqui dentro do Object Output String, ele está pedindo um Output String. Para onde nós queremos mandar esse arquivo? Bom, eu quero mandar esse arquivo para esse objeto para um arquivo. Então, nós temos que pegar um File Output String. Então, você pode tanto utilizar new File Output String, como você pode fazer que nem nós fizemos na última aula. Files, se você estivesse trabalhando com path, você pode fazer assim. Tá faltando um aqui, que é do try with resources. E aqui você tem paths.get. Vamos dar um nome. Então, tá vendo? Começa a ficar muito complicado. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou separar esse cara aqui. Então, aonde eu quero salvar, né? Qual é o nome do meu arquivo? Vou chamar ele de aluno.serializado. Então, você tem aqui o path. Eu vou passar esse path aqui dentro. Ele está fazendo... reclamando aqui de uma exceção. O cat IO exception. Pronto. Então nós temos o nosso Object Output String, que nós estamos pegando aqui estamos falando que ele vai... que quando você for escrever, ele tem que escrever para esse arquivo. Então nós estamos encadeando essa chamada aqui, como nós já fizemos 300.000 vezes nas últimas aulas. E agora simplesmente nós temos que chamar o Object Output String .write. E aqui você precisa trabalhar com o que você tem. No nosso caso, eu quero escrever um objeto, que é o nosso aluno. E aqui, e.printStack3. Bom, eu vou chamar aqui serializar e vou passar esse aluno. Como você sabe, como eu não passei nenhum path, nenhum diretório, ele vai criar em algum lugar aqui. Você pode até passar aqui, por exemplo, para ficar mais simples, pasta. Você pode até deletar, caso você já esteja confortável. Deleta todos esses caras e eu vou passar aqui pasta. Então, eu estou falando que o aluno tem que ser serializado para esse path. Esse path é pasta/aluno.ser e eu vou escrever esse objeto lá dentro. Ctrl Shift F10. E nós temos a nossa primeira exceção. Por que nós temos essa exceção? Porque quando você está serializando um objeto, você precisa falar para o Java que aquele objeto ele é serializável. E para falar que um objeto é serializável, a única coisa que você precisa fazer é falar que esse objeto é serializável, ou seja, is serializable. Então, quando você implementa essa interface serializable, e se você abrir simplesmente uma interface que nós chamamos de interface flag, a interface flag é uma interface que não tem métodos, que só serve para você testar se passa naquele teste E1. Então, nosso aluno agora é serializável. Então, quando eu executar novamente, Shift F10, você vai ver que nós não temos nenhuma exceção. E dentro do nosso pasta, nós temos esse aluno.ser. O IntelliJ não sabe o que é isso, mas quando você abrir, por exemplo, se você abrir como texto, você vai ver que nós temos aqui como se fosse um código de máquina. Então, isso daqui é o que a JVM vai entender. Né? Então, você serializou um objeto em forma de bytes, né? E o que o IntelliJ consegue exibir de volta para você é essa string meio estranha aqui. Então você tem agora um objeto serializado.
E como é que faz para você deserializar? Nós vamos fazer o seguinte, vamos copiar esse método. Então você tem serializar, deserializar. Bom, quando você está deserializando, você não precisa de uma variável de referência, porque o objeto já se encontra no arquivo. E você não está trabalhando com output. Por quê? Porque você quer o input, você quer ler. Então, object input string. E aqui também, object input string. E aqui, object input string, ou yes. Bom, aqui, object input string, ele está pedindo um file input string, new input string, o path. E nós vamos fazer o seguinte. Eu quero ler. Para ler o arquivo, é basicamente o yes.read object. Como você pode ver, esse método ele retorna um objeto, né? Porque ele não sabe o que ele está lendo. Como eu mesmo estou lendo, eu sei que esse cara é um aluno, então eu posso fazer um cast aqui. E é claro que você vai precisar tratar essa exceção, que ele pode não ser um aluno, ou seja, class, não sei se é class cast ou class not found, class cast exception. Não é class cast, acho que é class not found. Class not found exception. Então você pode adicionar aqui o catch. Pronto, class not found exception. Bom, eu vou remover esse serializar e vou colocar aqui deserializar. Bom, nós temos o aluno aqui. Eu vou dar um print out aluno. Então, Ctrl Shift F10. Então, como você pode ver, nós temos o aluno que foi salvo. Tá? Se eu trocar aqui o nome, por exemplo, você vai ver que esse aluno não está sendo mais utilizado. É o aluno que foi salvo no arquivo que está sendo lido. Mas antes de finalizarmos essa aula, tem algo muito importante que eu preciso que você lembre. Quando você está lendo um objeto serializado, você não utiliza, o Java não vai utilizar o construtor. Então, por exemplo, eu vou dar um salt aqui dentro do construtor. Quando eu executar esse código, então, por exemplo, vou colocar aqui, Ctrl Shift F10, você vai ver que ele, a primeira vez, ele está dentro do construtor. Por quê? Porque você criou um objeto utilizando new. Mas na hora de você deserializar, e eu vou remover esse aluno aqui para ele não imprimir, você vai ver que não existe uma chamada para dentro do construtor. Ou seja, o construtor ele não é executado no momento da deserialização. O que isso significa? Significa que se você estiver trabalhando com herança, as coisas ficam um pouco mais complicadas. Por exemplo, se você tiver uma herança aqui, lembre-se que na herança o objetivo do construtor é sempre chamar o super. Então, como é que ele vai chamar o super se o construtor não é executado? Tá? Então, nessa aula, o que eu queria mostrar para vocês é como serializar, deserializar e o que é serialização. Então, serialização é você pegar um objeto e, através dos arrays de bytes, você persistir ele em algum lugar. Nesse caso aqui, nós utilizamos arquivos através da file output string. Bom, então, era isso mesmo, galera. Vejo vocês na próxima aula. Até mais!